A forma mais básica e arcaica lá dos tempos dos Incas, dos Maias e dos Aztecas de você testar se a sua impressora está calibrada é imprimindo um cubo de calibração. Basicamente, a gente imprime um cubo com as dimensões pré-estabelecidas e depois com um paquímetro a gente mede. Mas para facilitar a tua vida, eu vou explicar certinho como fazer isso para que você tenha menos erros nas suas primeiras impressões 3D. Como eu falei, esse cubo de calibração é um modelo simples, rápido e fácil de testar a nossa impressora. O objetivo principal é ajudar na precisão dimensional da nossa impressora, realizando os ajustes dos passos por milímetro. Imprima um cubo de calibração e se certifique de orientar ele para corresponder aos eixos X, Y e Z adequados para a nossa impressora. Assim, fica mais fácil identificar em qual eixo está ocorrendo o possível problema. E o que a gente deve avaliar? Primeiro, a dimensão. O cubo que eu imprimi ele tem as dimensões de 2 por 2 por 2. Então meça com paquímetro as dimensões que correspondem às especificadas no nosso projeto 3D. Além disso, a gente pode verificar o acabamento, vendo se as letras estão bem impressas e com uma boa qualidade. Onde é que a gente pode encontrar esse cubo? Lá no Thingiverse, a gente pode procurar como cubo de calibração XYZ, ou mesmo a gente pode desenhar esse cubo. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador uma forma da gente gerar o nosso próprio cubo de calibração. Então a gente vai trazer aqui um objeto dimensional aqui, que é um cubo, e eu vou trazer ele aqui para cima para a gente visualizar esse objeto. Eu vou ativar meu Object Browser para poder trabalhar aqui. E qual é o plano? O plano é a gente fazer um cubo para impressão 3D que seja oco e que tenha em 3 faces, 3 letras, que eu vou colocar os planos que a gente trabalha, que é o X, o Y e o Z. E como que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui é a gente gerar um espaço dentro, então, gerar paredes para esse cubo. E como que a gente faz? A gente vai na aba de Edit, Hollow, e eu vou escolher então que espessura que eu quero esse meu cubo. Aqui nesse caso ele nos dá uma espessura de 2 milímetros. A gente pode então colocar uma parede um pouquinho menor, de 1,5 milímetros, então o nosso cubo vai ficar update com 1,5 milímetros, então acho que já é adequado para a gente fazer o nosso teste de impressão. Damos o Accept e a nossa próxima etapa é a gente gerar um objeto sólido aqui. Então a gente vai também na aba de Make a Solid e a gente gerou então um cubo sólido e a qualidade da nossa malha pode ser nessa, porque não tem grandes alterações de superfície. Então a gente dá o Accept, então a gente vai ver no W aqui a malha, até ela tá bem, com uma qualidade bem grande, nem precisava ser tanto assim. Aí a gente vai gerar as 3 faces, o X, o Y e o Z, e vai gerar como se fossem uns furos. Se a gente pegar aqui o cubo que eu já tenho feito aqui, e ele tem o X e o Y e Z em cada face para a gente poder saber, quando a gente for medir, qual delas que deu a alteração. Então a gente vai aqui nessa aba, dessa bolinha que chama Mesh Mixer aqui, vai nos objetos primitivos e vai no Letters. E a gente vai aqui embaixo e traz para cá as 3 letras. Eu vou puxar o X para cá e a gente vai redimensionar ele. Se ele tinha ali 20 milímetros, ele nos apareceu com 23. Eu vou colocar ele aqui com 12, que eu acho que já está adequado. E eu deixo essa aba de Uniform Scale clicado, para que ele diminua com a escala uniforme. Dou Accept e eu vou pegar esse nosso objeto e vou mudar de posição para que ele fique numa das faces. Deixa eu só ajudar aqui para ele movimentar em 0,1 milímetros e eu vou movimentar ele até o lugar que eu quero. Então, vou colocar numa das faces aqui, mais ou menos no meio dessa nossa face, e eu quero que ele transpasse. Então vamos colocar uma transparência aqui para a gente poder entender. Ó, então eu quero que ele transpasse esse nosso cubo para fazer um furo aqui mesmo. Então eu vou aumentar o tamanho dessa minha letra para que ele passe do lado de fora até o lado de dentro do nosso cubo. Dou o Accept, vamos voltar com a nossa transparência aqui do nosso cubo, e aí a gente vai fazer uma coisa que chama de operação booleana, que é a gente tirar esse X do nosso cubo para que ele gere um espaço, um buraco. Então eu vou clicar primeiro no nosso cubo, aperto a tecla Shift e dou para o nosso X. E vou aqui nessa aba de Boolean Difference. O que acontece? Então a gente gera um objeto que tenha um buraco aqui. Damos um Accept e a nossa face do X
tá feita aqui. Agora, as nossas próximas etapas é a gente fazer tanto a aba do eixo Y quanto a aba do eixo Z. Eu vou acelerar um videozinho aqui para explicar, mas a forma de fazer isso é a mesma do X. Bom, beleza. A gente tem então aqui os nossos 3 eixos para a gente poder diferenciar entre eles. E a gente vai pegar esse arquivo e a gente vai colocar então para imprimir. Como que a gente faz? A gente vai exportar esse modelo, export, vai salvar em algum lugar que a gente possa salvar. Cubo teste. Vou colocar na área de trabalho e eu vou abrir o meu Sheetbox. Então eu vou ver como que eu vou colocar ele para imprimir. Bom, eu estou aqui no Sheetbox, agora eu vou trazer esse nosso arquivo que está na minha área de trabalho, trago aqui para o meu Sheetbox e eu vou imprimir esse modelo. Se eu imprimir ele basicamente direto na mesa de impressão, pode acontecer que na hora de eu tirar eu machuque, eu quebre alguma parte desse cubo. Então o que eu gosto de fazer aqui? Primeira coisa, eu gosto de subir um pouquinho e colocar alguns suportes que sejam fáceis da gente remover. Eu vou girar ele aqui para que fique uma face que não tenha as letras para baixo. Bom, eu vou criar alguns buracos, né? Alguns holes dentro do meu cubo para que possa escorrer a resina. Como eu tenho aqui nesse meu que eu já imprimi, então como ele não vai alterar a minha medida das dimensões, é legal porque a resina pode escorrer de dentro do meu cubo mais facilmente, apesar de eu já ter uns buracos, umas entradas com as minhas letras. Então eu vou aqui na aba de Dig Hole e eu clico onde eu quero que faça um buraco. Aqui ele está de 5 milímetros. Um buraco aqui nessa região, um buraco aqui e um outro aqui nessa região aqui. Vou colocar o meu cubo virado para baixo para que as letras não fiquem viradas para a minha impressão, para não estragar. E aí eu vou fazer os suportes para que a gente possa imprimir adequadamente. Eu gero suportes automaticamente médios, que são mais fáceis de imprimir. Esses que estão de fora, se eu achar que eles vão conseguir imprimir sozinhos, eu posso tirar, mas eu posso deixar esses suportes que eles são fáceis da gente remover para a gente poder trabalhar depois. Dou então o meu fatiamento e depois que ele fatia, eu vou levar ele para minha impressora 3D para imprimir. E aí, galera, o que acharam? Essa é uma forma bem fácil e simples de fazer o nosso próprio teste de impressão e ajustar bem facilmente os parâmetros corretos para a nossa impressora de resina. Tem diversos outros calibradores, até mais intuitivos e que já estão prontos e disponíveis por aí. Mas é interessante a gente aprender a manipular as diferentes ferramentas 3D que existem para que possamos evoluir e criar projetos cada vez mais complexos, adequando o nosso trabalho ao mundo digital. Isso facilita processos e nos traz resultados mais confiáveis e precisos. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, escreva nos comentários alguma dúvida que você tenha, passe esse vídeo para algum parceiro que está tendo dificuldade e se tiver alguma dúvida, escreva que eu vou tirar ela para você. Até mais!